Senhor, pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prosseguindo na nossa jornada de Gênesis, ainda no capítulo 19, semana passada nós vimos a primeira parte, e agora nós leremos os versículos de 30 a 38 de Gênesis, capítulo 19. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a nossa terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com o seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deite-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não sentiu ele, quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho e o chamou de Moabe, e este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho, e chamou-lhe de Ben-Ami, e este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos
oriente e nos ensine mais um pouco na sua palavra nessa hora. Semana passada nós vimos um pouco do capítulo 19, nós vimos a ira de Deus manifestando sobre o pecado ali em Sodoma, nós vimos a retirada da família de Ló da cidade de Sodoma, e eu deixei essa última parte para a gente analisar hoje, porque ela requer um cuidado também especial. Nós vimos que, a respeito desse lugar para onde Ló estava indo, e ele pediu para ir para esse lugar, nos versos de 18 a 22, que é Zoar, e que significa pequeno, e que a cidade vai ser nomeada dessa forma. E nós vimos que agora aqui, esse trecho nos relata que Ló teve medo de Zoar. E ele então, embora tivesse seus planos de estar ali, vai se refugiar naquela caverna. Eu penso e gosto de dizer que Ló vive 3 momentos trágicos ali. A saída de Sodoma foi algo trágico, tudo que ele investiu, tudo que ele procurou, estava ficando para trás em Sodoma. O segundo momento trágico foi quando a sua mulher, olhando para trás, é transformada numa estátua de sal, e eu entendo que é a segunda grande tragédia na vida de Ló. E a terceira tragédia é essa relatada nos versos de 36 a 38 que acabei de ler, e que encerra dizendo que as 2 filhas engravidaram de seu pai. E essas 2 filhas vão gerar 2 povos, os Moabitas e os Amonitas. A Bíblia nos revela e nos mostra que essas 2 descendências vão gerar muitos problemas para a caminhada do povo de Deus no processo da preparação para a raiz do Messias. Um teólogo, eu gosto de dizer, um teólogo entusiasmado, e vou preservar o nome dele aqui, escreveu um artigo grande, onde ele faz uma defesa dessas 2 moças, onde ele nega que houve astúcia e incesto, e ele defende a ideia de que aquelas moças cooperaram com o projeto de Deus. Ele chega a mencionar que genealogia não tem esse poder de impactar nos projetos de Deus, e lembra Mateus capítulo 1 ali, e diz que na genealogia de Jesus tinha Tamar e Raabe, que uma era prostituta e a outra havia se passado por prostituta. E ainda aprofundando mais nas suas afirmações, ele chega a dizer que Ruth era uma moabita, e que foi graças a essa moabita que Deus então vai, através de Boaz, fazer o resgate, e vai vir a descendência de Obed, e Obed Jessé, e Jessé a Davi, ali em Ruth capítulo 4, de 18 a 22, e ele vai dizer então que aquelas meninas foram usadas por Deus para aquele projeto. O nobre teólogo, e embriagado pelo seu ledo engano, só esqueceu de que esse ato que ele chama de nobre, e que ele troca incesto e astúcia por luta pessoal de preservação da descendência e memória do seu pai, ele só esqueceu de que o fato de existir o pecado, ele não pode ser considerado um bem, porque mais tarde ele foi usado de alguma forma. Basta ler Romanos capítulo 5, verso 20, e nós leremos: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, basta entender que o que as filhas de Ló fizeram foi pecado. O que está acontecendo aqui na linhagem é a graça de Deus se manifestando sobre o pecado. O próprio exemplo de Sara com Ismael caminhava na mesma direção. Por que Deus não aproveitou Ismael então? Já que Sara cooperara, e de maneira muito mais limpa, vamos assim dizer, do que as filhas de Ló.
Gênesis capítulo 19, verso 32, é muito claro. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Como Deus pode participar de um negócio desse? Como a vontade de Deus pode estar num negócio desse? Mas, feita essa observação, porque há esses estudos e essas defesas, eu gosto de dizer que todo mundo tem direito à defesa, né? A pessoa pode matar e, por A mais B, sabemos que o que ele fez é grave, mas haverá um advogado que vai fazer a sua defesa. Eu quero, a partir daqui, fazer uso do trabalho e da contribuição de um expositor bíblico que prezo demais, o pastor e doutor Hernandes, porque ele faz uma composição maravilhosa a respeito do comportamento de Ló aqui, e que é digno de toda a atenção, porque ele aponta algumas coisas e que eu quero, como dizia meu primeiro pastor, fazer uso desse enlatado para que nós possamos ser abençoados nessa noite. Ele começa dizendo assim: Ló acompanha Abraão desde Ur dos Caldeus. Aonde Abraão vai, Ló está atrás com ele. Abraão andava com Deus e Ló literalmente vivia na sombra de Abraão. Então ele diz assim, Gênesis capítulo 11, de 30 a 31. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. O que é que nós observamos aqui, querido? Abraão não tinha filhos. Ele tinha um bom servo chamado Eliezer, que até ele entendia que talvez ele seria o herdeiro, porque a lei dizia que não havendo descendência, o servo nascido na casa herdaria. Mas é inegável aqui que Ló teve um tratamento de filho. Pensa num sobrinho que nunca foi sobrinho, foi mais filho do que sobrinho. Então Abraão teve todo um cuidado e um carinho na criação, no acompanhamento e na instrução de Ló. Mas nós somos chamados então à primeira observação do expositor, que ele diz: Abraão levantou altares a Deus. Ló, nós não temos uma indicação que ele também tenha levantado um altar ao Senhor. Ló então é o retrato, e aqui eu gostei da expressão dele, Ló é o retrato do crente que vive a reboque, na carona, na fé dos outros. Pode parecer estranho, querido, mas essa afirmação na composição da exposição do colega, ela é enfática e ela é contundente. Querido, Ló ficou sozinho e foi para Sodoma. Ali, Ló teve sua alma afligida. A Bíblia diz que ele tinha sua alma afligida. Mas ali ele mergulhou sua família num lugar tenebroso. Ali ele despedaçou a sua casa. E aí o autor diz, a evidência de que sua fé era a reboque, está no capítulo 13 de Gênesis, versos de 10 a 11. Levantou Ló os seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. O coração de Ló era um coração posto nas coisas, no ganho, no material, e não em Deus. E aí, querido, eu fico pensando, há muitos cristãos assim, que estão atrás de um pastor que lhes dê uma direção, que lhes dê uma palavra profética. Onde é que tem um homem de Deus que pode me orar, que pode orar por mim, que pode me abençoar, que pode me mostrar, mas eles mesmos não têm compromisso com o Senhor. Eles mesmos nunca erigiram um altar, nunca tiveram vida de consagração e dedicação ao Senhor. Vivem na carona da fé e da santidade dos outros. Eles mesmos não querem pagar preço e muito menos ter vida com Deus. Quando Ló leva a sua família para Sodoma, fica claro
que o que Ló estava atrás era de status. O que Ló estava atrás era do que ele sempre quis: sucesso, prosperidade, fama, riqueza. E que Ló havia literalmente aberto mão de uma coisa: o crescimento espiritual da sua casa. E nós veremos isso ao longo da história de Ló. Quantos hoje não estão fazendo isso? Quantos hoje só pensam nos seus ganhos? Quantos hoje investem em tanta coisa, mas não investem num acampamento para mandar seu filho de juventude? Não investe num acampamento de casais? Não investe num retiro espiritual? É muito sério isso, queridos. Tiago, capítulo 4, no verso 4, diz assim: infiéis. Uma versão diz adúlteros, por isso que eu coloquei aí. Infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Queridos, há muitos professos filhos de Deus vivendo em Sodoma, tentando estabelecer laços, compromissos com Sodoma, tentando pactuar uma vida de fé e caminhar em Sodoma. Literalmente, eles estão entusiasmados e fascinados com as riquezas e com o poder das cidades, com o brilho de Sodoma, e não com a luz e o brilho da glória de Deus. Em Gênesis capítulo 14, o expositor nos lembra que Ló foi rebocado daquela cidade como prisioneiro. Nós lemos Gênesis 14, de 11 a 12, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se, e também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Aí quando nós vamos prosseguindo na leitura, no verso 14 em diante, Abrão vai reunir os 318 pastores dele, líderes, vai libertar Ló, vai vencer aquela guerra. O rei de Sodoma, vendo o que Deus fez através da vida de Abrão, vai propor um negócio: olha, você fica com todos os bens, todos os despojos, e me deixa só com os servos. E aí nós temos aquela célebre declaração no capítulo 14, nos versos de 22 a 23 de Abrão. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Abrão está declarando diante do rei de Sodoma: eu confio no Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Eu confio no suprimento, no sustento do Senhor. Mas Ló o que faz? Ló retorna para Sodoma. Ló volta para aquela cidade. A cidade lhe atrai. O poder da cidade, a fama, os privilégios da cidade já domina sobre ele. E agora nós chegamos no momento em que Ló vai ser retirado da cidade. Agora olha que coisa interessante no capítulo 19 que lemos semana passada, no verso 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los e prostrou-se com o rosto em terra. Quando o texto nos diz que Ló estava sentado à porta da cidade, esse é um indicativo, na linguagem bíblica, que Ló ocupava uma posição, e essa posição para muitos é a posição de juiz. Então Ló havia prosperado, Ló estava exercendo agora a posição de juiz. Ele era um homem respeitado, ele era um homem de influência na cidade de decisões. Será? Porque quando nós lemos quando nós lemos Gênesis, capítulo 19, versículo 9, quando os homens querem arrombar a casa de Ló para pegar os anjos e violentá-los, nós lemos o seguinte: aqueles homens, aquela turba de homens insanos, olha o que eles dizem: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. E então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Querido, o que mais me chama a atenção
é que quando Ló se dirige àqueles homens ímpios, ele os chama de irmãos. Ele diz, meus irmãos. Mas eles chamam Ló de estrangeiro. Ló está descobrindo da pior maneira. Ló está constatando a fragilidade dos pactos, dos compromissos, das alianças mundanas, que na realidade são pactos e alianças de hipocrisia. Talvez ele tenha feito parte agora de alguma sociedade, de alguma organização, e que o tratamento e as palavras dentro daquela organização era de irmandade. Mas agora ele está descobrindo uma dura realidade. Há muitos cristãos, querido, que desprezam os verdadeiros irmãos e nomeiam irmãos ímpios que até parecem ser uma família, até parecem ter vínculos fortes, mas tão logo as crises aparecem e ele descobre que nunca foram irmãos, nunca passaram de amigos da oportunidade, companheiros de deleite, mas nunca foram irmãos. É muito sério também isso. A cidade está na iminência de um juízo sem precedentes. Será destruída com fogo caindo do céu. Mas Ló é um crente acomodado. Ele está dormindo junto com os mortos espirituais da cidade, o sono da tranquilidade. Os anjos disseram para ele, olha, essa cidade vai ser destruída. Deus vai mandar fogo do céu, não vai sobrar nada. E eu não vejo desespero. Eu não vejo um texto só dizendo que Ló chorou, que Ló tentou de todas as formas convencer as pessoas. O coração da mulher de Ló, arraigado e enraizado em Sodoma, é a clara confissão de que a sua esposa não acreditava na palavra de Deus, não acreditava na palavra do seu marido, e que Ló fracassara terrivelmente como sacerdote da sua casa, e que possivelmente tudo já tenha começado muito errado, até na escolha da sua esposa. Mas o texto prossegue, e aí nós ficamos a perguntar, andou tanto tempo com Abraão e não soube tratar essas coisas como se deve ser feito? O texto nos diz que Abraão, é claro que é lá na frente, ainda lá no capítulo 24, mais precisamente nos versos 1 a 9, a Bíblia nos diz que Abraão mandou servos procurar uma esposa para Isaque. Aqui nós encontramos Ló com as suas filhas, com aliança de compromisso e noivado com rapazes da cidade. E que com certeza não eram crentes, porque quando Ló tentou convencê-los do que o anjo havia dito, eles zombaram da cara de Ló. Ou seja, que história é essa de Deus? Que Bíblia, que anjo, que destruição, que negócio é esse? Querido, parece que Ló havia perdido o controle e até mesmo a noção de moral dentro da sua casa. Haja vista que quando os homens estavam lá fora, com aquela turba de tiranos e libertinos prontos a violentar os anjos que estavam dentro da sua casa, a Bíblia registra uma passagem intrigante no verso 8 do capítulo 19. Eis aqui duas filhas que tem e que ainda não conheceram homens, duas meninas virgens. Fora as trarei e farei delas como bom for aos vossos olhos. Nós sabemos que o papel de um pai é lutar pela sua família. Ló já não luta mais por sua família de forma nenhuma. E agora ele entrega as suas próprias filhas. Mas o texto nos surpreende quando nós chegamos no verso 16 do capítulo 19. O texto diz, ele, porém, demorava-se. Ou seja, não há urgência de Ló em sair daquela cidade. E aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão de suas duas filhas. Tiveram que arrastar, não foi só a família de Ló, tiveram que arrastar Ló. Quiseram encontrar um registro nesse texto, onde nós lêssemos, Ló então saiu em correria, Ló saiu aos berros à frente dos anjos, implorando que suas filhas corressem
rápido, e como elas não corriam, os anjos ajudaram Ló arrastando suas filhas e sua mulher. Não, o texto diz que Ló precisou ser arrastado junto. Como disse o nobre colega que fez a exposição desse trecho, continua sendo um homem rebocado. Não mudou. Precisa ser arrastado. E aí nós chegamos nos versos 33 a 36. Naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. Entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, e nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Leia-se, bebeu até embriagar-se. Agora olha aqui, no dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele para que preservemos a descendência de nosso pai. Agora olha o detalhe. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. Ló está bêbado outra vez. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. Nós somos levados a entender que a bebedeira de Ló era algo comum. E que ele praticava isso na frente dos seus filhos, como muitos hoje bebem dentro de casa, porque se beber na igreja ou se beber na cidade é um escândalo, mas embriagam-se dentro de casa e esquecem que o péssimo testemunho valida o pecado dentro da sua casa na frente dos seus filhos. A primogênita deu à luz a um filho. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho, e este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Moabitas e amonitas, inimigos terríveis da nação do povo de Deus, causaram muitos problemas. Foram povos que trouxeram muita tristeza e que joga por terra a tese apresentada no início do nosso estudo pelo entusiasmado teólogo que ousou fazer a defesa dessas meninas. Termino com as palavras do meu orientador. Triste lembrança, registro e herança deixada por um homem que andou com um homem de Deus, que teve a oportunidade de andar como ele andou com Deus, mas perdeu tudo que conquistou nessa vida. Pela misericórdia de Deus, não perdeu a salvação. Mas um fato fica destacado na vida desse homem. Andou a reboque. E um homem rebocado não é um homem abençoado na presença de Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite: como você tem andado na presença do Senhor? A reboque? É as enfermidades que te arrastam para perto de Deus? É o desemprego? É o conflito? É a dificuldade? É a namorada que quer terminar o namoro? É o noivado que já não vai dar certo? É o casamento que está no fim? De que maneira você tem sido rebocado para estar na presença de Deus? Ou você tem ido livremente? Tem andado fielmente na presença do Senhor? Tem confiado em Deus? Tem obedecido a palavra e resistido aos encantos de Sodoma? Como você tem andado? Guiado pelo Espírito ou rebocado pelas circunstâncias? Vamos falar com Deus. Curva a sua cabeça agora. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, ouvimos e entendemos a Tua palavra nessa noite. E sabemos que não somos melhores e nem diferentes de Ló. Não basta queremos andar perto de quem tem compromisso com Deus. Precisamos ter um compromisso sério, vívido e definitivo com o Senhor. Entendemos pela palavra do Senhor nessa noite que andar rebocado pelas circunstâncias ou por uma amizade não traz para nós a bênção e a realização que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa noite, declaramos pela nossa livre vontade que queremos andar na presença e na obediência da palavra do Senhor. Tem misericórdia da nossa vida.
É o que nós te pedimos nessa noite, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Espere em Deus que você tenha orado e dito amém nessa hora. Estende a sua mão, recebe a bênção. Pense um pouco em tudo que você ouviu nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale, revele e complete no seu coração tudo nessa noite. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora reuniu dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Noite abençoada a todos. Fica com Jesus. Até outra oportunidade.